Aquele corredor branco demais, frio demais, silencioso demais, e o barulho seco do tapa ainda ecoava, mesmo depois do silêncio. Dona Maria das Dores, 68 anos, estava sentada num dos banquinhos perto do bebedouro do hospital. Veio visitar a filha, que estava grávida de 7 meses e internada com pressão alta. Mas o que viu ali foi o que nenhuma mãe deveria ver, e muito menos uma sogra. A cena foi rápida, mas doeu como se tivesse levado o tapa também. O genro, com aquela camisa social cara e um cheiro forte de perfume importado, não hesitou. A voz dele cortou o corredor antes da agressão. Você quer mesmo fazer esse escândalo, Luísa? Aqui, na frente dos outros? A filha, Luísa, tentava manter a compostura. Mesmo com o olho inchado de tanto chorar, mesmo com a barriga pesada, ela ainda falava baixo, com cuidado. Eu só perguntei onde você estava ontem à noite. Foi aí que veio o tapa, estalado, frio, sem culpa. E mesmo com uma técnica do hospital vindo em direção à confusão, ele ainda teve coragem de dizer: "Tá vendo, Dona Maria? É isso que sua filha faz, me envergonha." Dona Maria se levantou devagar. Olhou para o genro como quem olha para o chão que pisam, mas não disse nada. Ela apenas andou em direção à filha, segurou o braço dela, passou a mão no rosto com cuidado e disse baixinho, para que ninguém ouvisse: "Se quiser falar, fale baixo. Aqui é hospital e a vergonha já é minha." Não era a primeira vez que via aquele tipo de coisa. Há meses, Dona Maria escutava gritos pela casa, portas batendo. Luísa sempre sorria por fora, mas tinha um fundinho triste no olhar. Aquele olhar que só mãe percebe. Mas agora tinha uma barriga no meio disso tudo. Tinha um bebê e tinha um tapa, diante de enfermeiras, visitantes, da própria sogra. Mas o mais humilhante ainda estava por vir. Antes de sair escoltado pela segurança do hospital, o genro ainda se virou e disparou, na frente de todos. É isso, né? Família de pobre é tudo igual. Já entendi de onde vem o sangue fraco dessa criança. Ninguém teve reação, só Dona Maria. Ela segurou a filha com força e murmurou: "A senhora vai se levantar agora, vai para dentro. E a mãe dele vai calar a boca, por enquanto." O por enquanto dela não era ameaça. Era certeza antiga de quem já engoliu muito sapo e ainda está vivo. Ela não ia berrar, nem correr atrás de justiça na frente de todo mundo. Dona Maria era do tipo que não gritava. Ela agia. E naquele dia, ela viu o que precisava ver. Luísa voltou para o quarto, meio tonta, com a bochecha ainda quente e o orgulho completamente partido. O médico tentou acalmá-la, mediu a pressão, passou orientações, mas ela mal escutava. Na cabeça dela, só rodava uma frase: "Ele me bateu." Não gritava, não chorava, não reclamava. Luísa era dessas que se acostumou a engolir. Engolir o choro, a humilhação, a ausência, a solidão dentro de casa. O casamento dela com Eduardo, o filho de um empresário conhecido da cidade, começou como conto de fadas e foi virando conto de controle. Ele escolhia o que ela vestia, controlava o cartão, dizia que a casa era dele. Não gostava que ela falasse com vizinhas. Dizia que a sogra estava velha demais para ficar dando palpite. Dona Maria via tudo, sentia tudo, mas achava que não era sua hora de falar, até aquele tapa. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando a enfermeira saiu do quarto, Dona Maria puxou uma cadeira para o canto, sentou com as mãos no colo e disse, sem encarar a filha: "Luísa, você vai me desculpar o que eu vou dizer, mas eu preciso." Luísa olhou com medo. "A senhora vai brigar comigo?" "Não, brigar não. Só vou te lembrar do que você esqueceu. Você é filha de mulher forte. Não nasceu para se calar para homem nenhum." Luísa chorou. "Mãe, eu tenho vergonha. Todo mundo viu. Até a senhora." "Filha, vergonha ele é quem tem que ter. E vai ter. Eu só estou esperando a hora certa." Luísa não entendeu. Mas Dona Maria já estava em outro tempo.
Ela lembrava da própria juventude, do marido que nunca gritou com ela, mas que morreu cedo, deixando a filha para criar sozinha. Lembrava dos tempos de costura, dos trocados guardados num vidro, do quanto batalhou para criar Luísa com educação, com respeito. E agora, aquele menino mimado que chamava a sogra de véia, achava que podia bater em mulher e sair bonito. Dona Maria não tinha advogado, não tinha estudo, mas tinha olho, tinha memória, tinha tempo e, mais do que tudo, tinha vontade de não deixar isso passar impune. Ele tem dinheiro, mãe, tem empresa, tem gente que passa pano para ele até quando ele mente. Eu tô com medo. Ele tem dinheiro, mas não tem Deus, nem vergonha, nem mãe. Dona Maria se levantou devagar, alisou a saia com a palma das mãos e olhou para a filha com calma. Você vai descansar. Eu vou dar um pulinho ali na recepção. Fazer o quê, mãe? Só vou perguntar uma coisinha para uma moça que vi do lado da assistente social, aquela moça da defensoria. Luísa a observou sair. Tinha algo no passo da mãe. Não era raiva, era firmeza. Na recepção do hospital, Dona Maria se aproximou da mesa da Defensoria Pública com a delicadeza de quem pede informação e não favor. Bom dia, filha. Vocês que ajudam as mulheres que estão passando coisa ruim com o marido. A moça olhou com atenção. Dona Maria estava com a roupa limpa, simples e os olhos cheios de alguma coisa difícil de explicar. Dor contida, mas também coragem. Sim, senhora. A senhora quer conversar? Não é para mim, não. É para minha filha. Tá ali no quarto 203. O marido dela deu um tapa nela aqui no corredor, na frente de todo mundo. A moça arregalou os olhos. Foi aqui? Aqui mesmo, e eu vi. E sua filha quer denunciar? Não sei se ela tá pronta, mas eu tô. E eu vi. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo seguia vivendo sua rotina de homem intocável. Naquele mesmo dia, à tarde, ele apareceu no hospital com flores, vestido com uma camisa impecável, relógio caro no pulso e uma expressão de vamos resolver isso como adultos. Mas ao entrar no quarto, encontrou a sogra sentada no canto, costurando um botão no próprio vestido. Dona Maria, ele disse forçando um sorriso, a senhora por aqui ainda? Pensei que já tivesse voltado para o interior. Ela levantou os olhos devagar com um meio sorriso que não entregava nada. Pois é, ainda tô aqui. Achei bom ficar mais um tempinho. A menina tá sensível. Eduardo se aproximou da cama da esposa e falou baixo, com a voz macia de quem ensaiou cada sílaba. Amor, sobre ontem, eu tava nervoso. Foi um estresse. O médico falou que sua pressão já estava alta. Aquela hora não era momento para cobrança, né? Luísa não respondeu. Segurava o travesseiro como se fosse um escudo. Eduardo olhou para a sogra e cochichou. A senhora precisa conversar com ela. Ela confia muito na senhora. Dona Maria continuou costurando. Confia mesmo. É por isso que eu não falo nada. Eu só observo. Ele riu. A senhora é sábia. Mas também sabe como essas coisas funcionam, né? Casamento é feito de altos e baixos. Não dá para destruir tudo por causa de um mal entendido. Ela arrematou o botão, cortou a linha com os dentes e falou com a calma que só quem viveu muito conhece. Moço, casamento é feito de amor. O que você fez ontem não foi amor, foi covardia. E eu não sou muda, só sou paciente. Naquela noite, quando Eduardo voltou para casa, encontrou uma intimação judicial na portaria, assinada por uma promotora da Vara de Violência Doméstica. O que é isso? Perguntou ao porteiro. Não sei, senhor. A senhora, sua sogra, veio aqui hoje cedo. Disse que ia conversar com alguém no fórum. Ele bufou, debochou. Ela, aquela velha, vai me derrubar? Vê se pode. Só que podia. E ele ainda não fazia ideia do que ela estava preparando. Dona Maria nunca teve estudo, mas sabia ouvir. E quando uma mulher sabe ouvir, ela também aprende a ler o silêncio. No tribunal da cidade, ela andava de um lado para o outro com uma pastinha na mão. Tinha ido atrás da defensora pública que lhe dera atenção no hospital. Esperou horas
Sentou num banco de madeira com um saquinho de pão de queijo e uma garrafinha de água que trouxera de casa. Quando foi chamada, entrou numa sala onde havia 2 promotores, uma assistente social e uma advogada. A senhora é mãe da Luísa? Sou, sim. E vi com esses olhos que a terra há de comer o que aquele traste fez com a minha filha. Ela vai testemunhar? Por enquanto não. Ela está com medo. Mas eu posso. E tenho nome de gente, tenho CPF, tenho voz. A defensora, impressionada, anotou tudo. E com base na denúncia de Dona Maria, abriu um pedido cautelar. Se aprovado, impediria Eduardo de se aproximar de Luísa e obrigaria o hospital a liberar imagens da câmera que ficava no corredor do 2º andar. Eduardo, por outro lado, seguia agindo como se tudo estivesse sob controle. Na reunião com os investidores da empresa da família, ele fazia piadas sobre a sogra. A mulher jurava que estava num tribunal do Oscar, gente. Falava com a juíza como se fosse amiga de infância. Esses pobres vivem num mundo paralelo. Os risos da sala foram abafados por um silêncio tenso. Um dos investidores mais antigos pigarreou. Eduardo, você sabe que nossa imagem vale ouro, né? Essas coisas de agressão não pegam bem, mesmo que seja só fofoca. Ele deu de ombros. Não se preocupem, isso morre logo. A mulher é velha, analfabeta. Quem vai ouvir ela? Só que ouviram. Dona Maria, naquele mesmo dia, voltou ao hospital. Procurou a enfermeira que ajudou Luísa durante a internação. Conversaram baixinho na sala de repouso. A moça, tocada pela força daquela mãe, topou assinar um documento relatando o estado emocional de Luísa, o hematoma visível no rosto e o que presenciou no turno dela. Se puder ajudar, eu ajudo. Ninguém merece viver com medo. Com esse novo documento, o processo andou. O juiz concedeu medida protetiva. Eduardo recebeu a notificação durante uma visita à construtora. Quando leu o papel, franziu a testa. Tá de brincadeira? Isso é sério? O advogado da família respondeu seco. Infelizmente, sim. A denúncia foi acolhida e a sogra está sendo tratada como testemunha-chave. Ela é firme, fala bem e o Ministério Público está levando a sério. Eduardo bufou. Aquela velha desdentada. Vocês estão me dizendo que vão acreditar nela contra mim? Um dos empresários mais influentes da região. O advogado o encarou. Se fosse só ela, talvez. Mas parece que mais gente viu. E agora tem até relato de enfermeira no processo. A coisa está começando a feder, Eduardo. Ele jogou a pasta em cima da mesa, furioso. Isso é um circo. Ela quer se vingar porque nunca aceitei a filha dela. Porque tratei como lixo. Mas se acham que vão me derrubar com esse teatrinho barato, tão errados. Só que ninguém ali parecia tão certo quanto ele, exceto Dona Maria. Ela sabia o que estava fazendo e não ia parar ali. Eduardo decidiu contra-atacar. Chamou seu advogado e arquitetaram uma versão que o colocava como vítima. Segundo ele, Luísa estava emocionalmente instável por conta da gravidez e foi ela quem o agrediu primeiro. Ela me empurrou, me ameaçou, eu só me defendi. Eu tenho marcas no braço. O advogado fotografou o local. Realmente havia uma vermelhidão, causada por uma alergia que Eduardo tinha desde criança. Mas isso pouco importava. Eles redigiram uma declaração formal, com um pedido para suspender a medida protetiva. Eduardo publicou uma nota nas redes. Jamais levantei a mão para a mãe do meu filho. Estamos passando por um momento delicado e espero que a justiça reconheça que sou um homem íntegro e jamais faria algo assim. Nos comentários, uma chuva de críticas. A justiça não se compra, Eduardo. Se é inocente, por que está tão nervoso? A câmera do hospital vai mostrar, viu? Ele mandou apagar os comentários negativos e bloqueou centenas de perfis. Estava perdendo o controle. Enquanto isso, Dona Maria observava tudo com serenidade. Sabia que não era só sobre justiça, era sobre devolver dignidade à filha. Ela voltou à Defensoria Pública com mais um papel, um bilhete escrito à mão por Luísa dizendo: "Mãe, eu não consigo mais.
tenho medo. Ele disse que se eu abrir a boca, o bebê vai nascer sem pai. Mas eu não aguento mais me calar. Me ajuda. A defensora leu e engoliu em seco. Dona Maria, a senhora tem noção do quanto isso é poderoso? Tenho, mas o que mais me dói é saber que minha filha precisou me escrever isso escondida. Ela não gritou, não correu, só me deixou esse papel como quem pede perdão por viver. A advogada respirou fundo. Vamos até o fim, Dona Maria. Eu prometo. No hospital, a juíza autorizou a quebra de sigilo das imagens. O vídeo da câmera do segundo andar foi entregue com autorização judicial. O que se viu? Luísa no corredor chorando, Eduardo gritando com o dedo em riste e depois o tapa. A imagem não deixava dúvidas. Dona Maria soube da confirmação no fim da tarde. Estava sentada no sofá, com a Bíblia aberta no colo, quando recebeu a ligação da defensoria. O vídeo confirma, não tem mais como ele negar. Ela fechou os olhos e chorou em silêncio. Agora, me diga você que está ouvindo essa história até aqui. O que você faria no lugar dessa mãe? Você já viu alguma injustiça assim dentro da sua própria família? De onde você está assistindo essa história agora? Aproveita esse momento e comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, curte e compartilha esse vídeo. Assim, mais gente vai conhecer a força de quem luta calado e age no momento certo. A juíza marcou a audiência preliminar. Eduardo, de terno claro e óculos escuros, chegou com seu advogado e um leve sorriso no rosto. Luísa, mais magra, com um vestido simples, caminhava devagar, o barrigão já pesando. Dona Maria a segurava com carinho, como quem segura o mundo nos braços. No saguão, Eduardo olhou para a sogra como quem olha para um lixo na calçada. Não acredito que a senhora teve coragem de trazer isso aqui para frente. Isso é de família. Dona Maria não respondeu. Apenas fitou os olhos dele, com a firmeza de quem já enterrou marido, pai e irmãos. E ainda assim, nunca perdeu a fé. Família que bate em mulher não é família, é covil. Dentro da sala de audiência, a juíza era direta. Apresentou os vídeos, as declarações médicas e os prints da tentativa de manipulação. O advogado de Eduardo tentou desqualificar as provas. Disse que o vídeo podia ser interpretado de várias formas, que o tapa era uma tentativa de conter um surto. Mas a juíza interrompeu. O senhor está sugerindo que conter um surto de uma mulher grávida envolve um tapa no rosto dela? O advogado engasgou. Eduardo tentou falar, mas a juíza não deixou. O senhor já falou demais nas redes. Agora, a senhora Dona Maria gostaria de se manifestar como testemunha? Dona Maria se levantou, colocou os óculos e tirou da bolsa uma caderneta antiga. Folheou com cuidado, parando em uma página onde havia rabiscado datas, frases e até falas da filha ao telefone. Eu não tenho estudo, doutora, mas tenho ouvidos. E eles ouvem muito bem. Cada vez que minha filha me ligava chorando, eu anotava, porque eu sabia que um dia o senhor Eduardo ia dizer que era tudo invenção. Todos se calaram. A juíza olhava com atenção. Continue, Dona Maria. Ela leu. Dia 15 de março. Mãe, ele gritou porque eu não deixei ele viajar. Dia 22 de março. Ele me empurrou da escada e disse que foi sem querer. Dia 5 de abril. Disse que se eu contar para alguém, vai me internar. E assim por várias páginas. O silêncio naquela sala era quase sagrado. Ao sair do tribunal, um repórter se aproximou de Eduardo com o celular gravando. Vai comentar sobre a acusação, senhor Eduardo. Ele empurrou o repórter e ainda soltou. Vocês gostam mesmo é de ver homem rico na lama, né? Eu que sustento essa gente toda e ainda sou tratado como criminoso. O vídeo viralizou na mesma hora. Mas o melhor ainda estava por vir. A sala do tribunal estava lotada. Alguns curiosos, jornalistas locais, assistentes sociais, estudantes de direito. Mas quem mais chamava a atenção era a mulher idosa sentada na terceira fileira, mãos sobre o colo, olhar tranquilo e expressão serena. Dona Maria. Eduardo chegou atrasado.
Disse que o trânsito estava intransitável, embora morasse a 3 quarteirões. Perdão, meritíssima. Achei que a senhora esperaria por mim. A juíza sequer respondeu. Seu olhar atravessou o terno caro dele como uma faca quente na manteiga. A promotora começou forte. Apresentou um laudo psicológico de Luísa, atestando traços de ansiedade severa, episódios de pânico e depressão induzida por relacionamento abusivo. Mostrou os exames da gestação e o histórico de faltas no pré-natal motivadas por controle e isolamento. Eduardo cruzava os braços, depois batia o pé no chão, depois revirava os olhos. Isso tudo é exagero. A minha mulher sempre foi dramática. E essa senhora aí apontou para Dona Maria. Ela sempre me odiou. Dona Maria não se mexeu, mas quando a juíza lhe deu a palavra, ela se levantou. Eu nunca odiei ninguém, mas também nunca fechei os olhos para covarde que bate em mulher grávida. A plateia soltou um murmúrio baixo. Eduardo ficou rubro. Ela é uma velha ressentida, sempre quis separar a gente, sempre achou que a filha dela era demais para mim. Mas foi ela que criou a filha para ser submissa, não fui eu. Silêncio. Todos esperavam a juíza cortar a fala, mas ela deixou. Continue, senhor Eduardo. Ela sempre foi pobre. E quando viu que a filha ia viver bem, tentou boicotar. Essa história de justiça é puro recalque. Sabe o que é? Meritíssima. Essas mulheres de hoje em dia não aguentam um homem de verdade. A promotora se levantou na hora. Excelência, a defesa está transformando este julgamento em palanque para discurso misógino. A juíza bateu o martelo. Chega. E virou-se para Dona Maria. A senhora quer fazer uma última consideração? Ela respirou fundo, olhou para Eduardo e disse apenas: o senhor nasceu em berço de ouro, mas nunca aprendeu a ser gente. E a minha filha, ela nasceu do meu ventre. Se alguém aqui tem culpa por ela ser forte, é porque aprendeu comigo que mulher nenhuma deve abaixar a cabeça para homem violento. A juíza finalizou a sessão com o anúncio de que o julgamento seria encerrado na próxima audiência. Mas já estava claro para todos ali. Eduardo tinha perdido muito mais do que o processo. Na saída, uma repórter se aproximou de Dona Maria. A senhora tem algo a dizer? Ela sorriu com os olhos marejados. Tenho sim, que a justiça tarda, mas quando é feita por uma mãe, ela nunca falha. E caminhou lentamente, com sua filha grávida, amparada no braço. As duas, como duas guerreiras, saindo vitoriosas, sem levantar a voz. No dia seguinte, a cidade estava em alvoroço. Os jornais locais estamparam a manchete: filho de empresário agride esposa grávida. Sogra comove o tribunal. Mas o que mais impressionava era o vídeo que rodava em todos os cantos da internet. Ali, Dona Maria aparecia de pé, encarando o genro como se ele fosse invisível, enquanto a filha chorava em silêncio ao lado. Os comentários eram unânimes. Essa senhora é gigante. Minha mãe faria o mesmo. É por mulheres assim que o mundo ainda tem conserto. Na audiência final, Eduardo foi orientado a se desculpar. Era a última chance de amenizar sua pena. Mas ele escolheu o caminho que sempre escolheu: me desculpar. Pelo quê? Pela minha mulher ter crescido fraca? Pela mãe dela não ter me respeitado nunca? O Brasil está cheio de mulherzinhas que fazem um escândalo por qualquer tapa. Essa aí só está usando a gravidez como escudo. A juíza não hesitou. Senhor Eduardo Mendes, diante das evidências, dos testemunhos, dos laudos e principalmente da sua conduta neste tribunal, declaro que o senhor está proibido de se aproximar de Luísa Maria Souza, de sua residência, de seu local de trabalho e do hospital onde está sendo acompanhada. O senhor também está sujeito a regime fechado, com início imediato, por tentativa de lesão corporal, violência psicológica e ameaça. O murmúrio foi instantâneo, mas o que ninguém esperava era o que veio depois. Luísa se levantou tremendo. Ela ainda o amava, talvez no fundo,
Mas naquele momento, ela sabia que amava mais a si mesma e ao bebê que carregava. Mas foi Dona Maria quem se aproximou do réu. Segurando na bolsa simples que carregava no colo durante todas as audiências, ela tirou um envelope. Estendeu à juíza. Desculpe, meritíssima. Isso chegou ontem pelos correios. Só abri hoje de manhã. É importante. Era uma carta, escrita por Eduardo para outra mulher. Nela ele dizia: assim que a Luísa parir, eu sumo com a criança e invento que foi depressão pós-parto. A mãe dela não precisa saber. A velha mal enxerga. A juíza leu em silêncio. Suspirou. Esse documento só reforça o que todos já sabíamos. Obrigada, Dona Maria. A senhora não só criou uma filha digna, como protegeu seu neto antes mesmo de ele nascer. Eduardo finalmente silenciou. Pela primeira vez. Sem resposta, sem bravata, sem desculpa. Na saída do fórum, jornalistas tentavam filmar Dona Maria. Ela só disse: não sou heroína, só sou mãe. E mãe não vê o erro e cruza os braços. Mãe não teme nem o tribunal quando é pelos filhos. E seguiu andando com a filha. De mãos dadas, as duas pareciam pequenas diante do mundo. Mas naquele dia, carregavam dentro de si algo muito maior do que o mundo podia entender. Respeito, coragem e justiça. Os meses se passaram. Luísa voltou para a casa da mãe. Dona Maria, que vivia de costura há anos, ajeitou o quartinho do fundo e pendurou um crucifixo sobre a janela, como quem dizia: aqui ninguém mais vai machucar você. Durante semanas, a filha mal falava. Sentava no sofá, olhava o chão, chorava sem lágrimas, mas a barriga crescia e com ela a esperança. Na madrugada do dia 28 de setembro, Luísa entrou em trabalho de parto. O hospital era o mesmo de antes, os corredores, os mesmos. Mas quando a porta se abriu, quem estava ao lado dela era a Dona Maria, de mãos dadas, cantando baixinho, soprando orações entre as contrações, até que ele nasceu. Um menino, gritando forte, com o rostinho vermelho e os punhos cerrados, como se já tivesse vindo ao mundo dizendo: ninguém vai me calar. Dona Maria olhou para a filha. Luísa sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada por não me deixar sozinha. Filha, eu só fiz o que qualquer mãe faria, o que qualquer ser humano deveria fazer. Mas você enfrentou tudo. Ele, a família dele, o dinheiro, o medo. Eu quase aceitei que merecia um tapa. Dona Maria segurou o neto no colo com a mão calejada, mas firme. Nunca mais repita isso. Você não merecia. Ninguém merece. Eduardo foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado. Seu pai tentou recorrer. Disse que havia exagero, que a sogra era manipuladora. Mas o país inteiro já tinha formado sua opinião. Empresas romperam contratos. Clientes deixaram de comprar. O sobrenome Mendes virou sinônimo de covardia. E no final, não foi um tapa que destruiu tudo. Foi o desprezo dele por uma mulher idosa que ele achava fraca demais para ser ouvida e forte demais para ser comprada. Na televisão, uma repórter perguntou: Dona Maria, a senhora acha que agora fez justiça? Ela pensou, demorou e respondeu: justiça mesmo. Seria ele entender o que é amar alguém e jamais levantar a mão. Mas se eu conseguir proteger minha filha, já valeu. Hoje, Luísa trabalha como assistente social. Dona Maria voltou à costura, mas agora com uma plaquinha na janela. Respeito não se pede, se exige. E o bebê foi registrado com o sobrenome da mãe e com o nome que Dona Maria sussurrou ao pé do ouvido dele quando o pegou pela primeira vez: Miguel, porque você é um anjo que chegou no meio da guerra. Se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo dentro do peito. Talvez você também seja mãe, ou filha, ou tenha visto alguém que ama passar por isso e ficou calado por medo, vergonha ou impotência. Mas agora você viu que o amor verdadeiro não se esconde. Ele se levanta, ele enfrenta e ele protege. Mesmo quando o mundo todo diz que é inútil. Comente aqui embaixo. Você já presenciou uma injustiça como essa?
O que faria se fosse sua filha, sua mãe ou você mesma? E não esqueça, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ver isso e se inscreva no canal, porque histórias assim merecem ser contadas e ouvidas. O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe, era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho, era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo. Velha inútil, você só envergonha essa família, saia daqui agora. O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido. O velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda: o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora, filha de um magnata do setor imobiliário. Carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que mamara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo. Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior numa manhã chuvosa reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina,
faxinas e limpezas em consultórios. Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas: uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade e repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em alegria. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e mesmo assim fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. Estuda, meu filho, dizia. O resto é comum. Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular. Conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, um rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso, só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas, viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara: status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário
estagiário de luxo logo virou sócio. Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas, quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina poída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. Esse bairro já não combina com você, Júnior, dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia um nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o rosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente, oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior, mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter. O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas. Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra? Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa.
Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora." E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto do menino. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope, havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela. A escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado, sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida,
Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer. Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta: qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem. Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior, áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou.
Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma. Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como: "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós." Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade, estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: "Não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido." A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: "Transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito." O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara,
mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias. Aproximou-se com um semblante abatido. "Mãe, eu errei." Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: "Você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada." Ele chorou ali diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores, são direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal para não perder outras histórias como essa. Porque no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade.